Tudo bem, moçada? Juntos em mais uma aula muito especial de língua portuguesa, nós vamos trabalhar pronomes, e pronomes, sem dúvida alguma, uma classe fundamental, uma classe complexa, com múltiplas funções, de acordo com a segmentação abordada. Ah, professor, estou estudando pronome pessoal, estou estudando pronome relativo, que são os dois mais importantes, né? São aqueles que trazem alta recorrência. Mas quando focarmos na Getúlio Vargas, ela vai ter um olhar gramatical, então não deixo de observar regras, não deixo de estudar o pronome relativo, né? Quando que eu uso o que, quando que eu uso onde, quando há preposicionamento ou não, colocação dos pronomes átonos antes do verbo, depois do verbo. Isso aí não pode faltar para quem vai prestar um concurso, porque é a questão de oportunidade. Se cai isso na prova, é a hora da extrema objetividade e você tem que usufruir. Agora, na mão da Getúlio Vargas, normalmente isso vai além, porque ela pode observar o pronome dentro do texto e analisá-lo na parte discursiva, né? Como ele organiza o texto, como ele se refere às coisas, o que exigirá não só a interpretação, às vezes um conhecimento técnico que vai além da gramática, como ter domínio de palavras como anáfora, catáfora, deixis, um mundo bastante estranho para a grande maioria do estudante brasileiro. Então, né, olhar para a classe pronome e somar a banca Getúlio Vargas, você tem um caminho que começa na gramática e vai até a parte discursiva, a parte textual, os elementos organizadores da linguagem. Notem que nesse momento, então, primeira observação óbvia, pronome é uma palavra de origem grega, esse pro é um prefixo que significa aquilo que vem antes. Então, pronome ao pé da letra é aquilo que vem antes do nome. Traduzindo, é aquilo que acompanha um substantivo, né? Então, é aquele momento em que pronomes estarão funcionando sintaticamente como adjuntos adnominais, aqueles que vêm junto ao nome, né? Você tem o substantivo livro e vai usar pronomes como meu livro, este livro, qual livro, algum livro e assim por diante. Mas o pronome, a classe pronome, há alguns que têm um poder de substituir o nome. Então, além de acompanhar, há pronomes que substituem o nome, e é lógico, se o nome é poderoso, aquilo que o substitui também o será. E aí é importante entender, né, como os pronomes que substituem nome podem cair numa prova, dando destaque aí ao uso dos pronomes pessoais o e lhe, ou a, os, as, lelês e os pronomes relativos, que essencialmente substituem nomes. E ao substituir os nomes, né, dependendo da função, assumem formas. Ah, professor, ali é forma, né, X por causa da função sujeito. Ali é a forma Y por causa da função objeto direto. E aí nós passamos a entender que há então, né, um conhecimento gramatical em jogo, que você não pode abrir mão de tê-lo, porque é a teoria que vai te dar a oportunidade de ter numa banca como a Getúlio Vargas uma extrema objetividade. Mas é óbvio que nós devemos reconhecer a banca, né, como uma banca que enriquece aquilo que ela questiona. Produz uma lógica intrínseca e daí a prática de resolver questões vai nos dando, né, a dimensão do que precisamos estudar, aprender, né, saber lidar com as características da banca, ok? Nós vamos resolver questões. A teoria, como é muito vasta, hoje é resolução de questões, nós vamos comentando. Havendo dúvida, sem pensar duas vezes, escrevam as dúvidas aqui embaixo, nos comentários, que eu sempre volto para interagir com vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos trabalhar, então, questões de concurso. Nesse exato momento, gente, vocês têm, então, uma questão que você precisa entender como uma questão de variada tematização, né? Fala sobre pronome, fala sobre sentido, fala sobre gramática, fala sobre coesão, então há uma multiplicidade e é assim que devemos entender como normal, né? A banca pega a frase do texto,
A frase é: o pior que uma pessoa pode fazer em relação à verdade é conhecê-la e virar-lhe as costas. Assinale a alternativa adequada em relação à sua estruturação ou significado. O pronome lá e lhe se refere ao mesmo antecedente, lembrando então que você está em busca da afirmação adequada, a alternativa correta. Haverá 5 alternativas, 4 erradas, 1 correta. O pronome lá, na realidade é o pronome o, a, né, transformado ali porque o verbo termina em R. E aí corta-se o R, acrescenta-se o L, formando conhecê-la. O pior que uma pessoa pode fazer em relação à verdade é conhecê-la. Ou seja, conhecer a verdade, então referência do lá é conhecer a verdade. Professor, por que não é pessoa? E aí entra a parte da interpretação. Né? O que produz mais pertinência é a retomada em verdade. Tá bom? Então aí entra a noção interpretativa, porque gramaticalmente poderia ser pessoa, feminino e singular, verdade, feminino e singular, realmente, mas por uma questão interpretativa, a retomada em verdade é mais pertinente. Tá bem? O pior que uma pessoa pode fazer em relação à verdade é conhecer a si mesma. Professor, se estivesse retomando pessoa, não seria o lá. Então vejam como poderíamos ter aí, né, várias noções em jogo e você começa então a tomar partido por uma coisa em detrimento de outra. Quando eu falo, reconhecê-la está retomando verdade, são escolhas textuais que fazemos. Durante a leitura, muitas vezes fazemos sem a responsabilidade que uma prova exigirá. Então a gente começa a ter uma atenção que normalmente na leitura do dia a dia nós não temos. Então às vezes a gente passa por isso e não dá o valor que estamos dando agora. Ok? Mas seguindo é que você vai ter a conformação. Então você vai ter conhecê-la, ou seja, conhecer a verdade, e virar as costas a ela, virar as costas para ela. Então esse ler está retomando a verdade, né? Então, o pior que uma pessoa pode fazer em relação à verdade é conhecer a verdade e virar as costas para a verdade. Então temos o pronome lá, complementando o verbo conhecer, e temos o pronome lhe, complementando o verbo virar, ok? O lá cumpre aí a função direta, né? Então é conhecer algo, já no virar é virar as costas a algo, a alguma coisa, funcionando como complemento preposicionado, no caso a preposição a ou até a preposição para. Então, primeira pergunta, o pronome lá e lhes se refere ao mesmo antecedente? Correto. Como é uma prova que nós conhecemos o nosso adversário, um adversário cheio de manhas e artimanhas, você reserva a letra A. Mas eu já teria essa letra A no meu colo. Não é só reservar, eu já estou zelando pela saúde, né, psicomotora dessa criatura. Tá bem? Na letra B, o termo uma pessoa tem significado específico? Isso é típico da Getúlio Vargas. Enunciados ambivalentes, enunciados com ambiguidade do que se quis dizer. Professor, o que é significado específico? O que ele quis dizer com isso? É terrível, terrível. Mas traduzindo o que ele quis dizer, é que ele usou ali pessoa como uma ideia genérica, uma ideia em aberto, né? O pior que alguém pode fazer. Poderia até colocar no lugar um pronome indefinido. Além disso, essa pessoa vem com artigo indefinido. E essa pessoa não é alguém em especial, é uma pessoa qualquer. Então é uma citação que nós colocamos a ideia de ser humano ali por meio do substantivo pessoa. E isso não traz uma ideia de uma pessoa exata, específica, mas uma pessoa qualquer. E o pior, eu tenho que olhar para isso e dizer assim, entre a A e a B, a A continua muito mais pertinente do que a B. Letra C. Há um erro no emprego da crase em a verdade? Então note que nós temos ali a expressão em relação a, que exige a preposição a, em relação à verdade. Né? Se eu trocasse verdade por verdadeiro, ficaria em relação ao verdadeiro. Em relação ao verdadeiro, então tenho ali preposição a mais o artigo o, e no feminino eu teria preposição a mais artigo a. Show de bola, não há erro, a letra C está fora. É aquela que na prova eu poderia dizer
que é de extrema objetividade, você tem que trazer isso como favorável, como positivo. Na frase deveria estar escrito conhecer-lhe e não conhecê-la, errado, porque quem conhece, conhece algo, quem conhece, conhece alguém. O verbo conhecer é VTD, e por isso conhecer a verdade, ali é, então, VTD, objeto direto, pronome a, é a forma que substitui o objeto direto. Então não é o lhe, é o a. O lhe é o complemento de verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, né, com o sentido de beneficiário, como dar algo a alguém, enviar algo a alguém, mandar algo a alguém, comunicar algo a alguém. É nesse a alguém que o lhe entra na língua portuguesa como pronome que substitui. Então notem que conhecê-la cabe o pronome a como pronome que substitui, porque o verbo conhecer é VTD. Professor, como que eu sei que o verbo é VTD? Quem conhece, conhece algo. O verbo vai do conhecer a algo sem a exigência de uma preposição. Verbo transitivo direto. Então, na prova, eu teria duas alternativas com grande objetividade, né? Em lugar de virar-lhe, deveria estar escrito virá-la. Né? Não, porque as costas é o objeto direto, virar algo a alguma coisa, virar as costas para a verdade. Então, ali, o lhe é o que cabe, não cabe a parte direta, porque você passaria a ter dois objetos diretos na construção. E entre a A e a B, não tenhamos dúvida, a letra A está perfeita. É uma questão muito mais de interpretação de texto, do que propriamente uma questão gramatical, né? Temos aí um quarto de erros, né? 20, um quinto de erros, um número relativamente alto, mas vejam como há muitos acertos, isso é bom, isso demonstra uma questão que não trouxe, né, vamos dizer assim, polêmica. Eu acho que o mais importante de tudo é essa consciência, gente, que o problema da Getúlio Vargas é que você tem alternativas, mas tão sedutoras, e não só sedutoras, né, com elementos gramaticais ou elementos interpretativos que beiram a correção. Então é aquilo que é polemizável, é discutível, é anulável. Então a Getúlio Vargas tem muitas alternativas com ambiguidade, que trazem então um olhar muito particular, que beira o erro, que beira a imperícia. Então quando você pega uma questão como essa, em que não há polêmica, é aí que você tem que desfrutar, é aí que o rendimento tem que ser alto. Porque aquilo que é polemizável para você e para mim também. Nós sofremos juntos esse poder, né, esse poder que a Getúlio Vargas tem em relação ao modo como ela produz a questão. Tá bem? Vejam que a maioria dos professores que comentam questões, né, se comentam antes do gabarito, passam, né, por dúvidas, incorreções e falhas também. Por quê? Porque não é culpa do professor, é a forma como a banca formula a questão, a personalização que ela dá à questão, as ambiguidades que ela dá à questão. E depois que a pessoa tem o gabarito em mãos, é que ela consegue produzir um discurso comentando a questão. Ó, a letra A está errada por causa disso, né? E às vezes cria justificativas dolorosas só para manter o gabarito coerente. Justificativas que, em tese, são polêmicas, mas, né, muitos comentam dizendo, não, aí está errado, e não há uma justificativa, muitas vezes, né, aquela que nos convence, aquelas que atingem o nosso juízo e você fala é verdade. Né? Muitas vezes ainda ficamos ali duvidosos daquela alternativa. Isto é Getúlio Vargas. E não é culpa sua nem dos professores, né? É a questão de um poder que a banca exerce de produzir a questão, receber o recurso e se auto-julgar. Quanto a Getúlio Vargas se auto-julgar, ela fica impune. Questões anuladas da Getúlio Vargas são verdadeiras raridades na matéria língua portuguesa. Enquanto não houver, né, um julgamento de recursos em que haja equilíbrio, ou seja, um representante dos candidatos, um representante da banca e uma pessoa de saber reconhecido na sociedade sobre a matéria, para poder então formar um trio, tendo um neutro ali para julgar.
Enquanto só a banca julga, ela tende a manter a sua impunidade. Ela fala na nossa cara, eu não sou, né, criminosa, eu não sou criminosa. E nós sabemos que há muitas questões anuláveis, né? Veja agora a questão número 2. Junte as duas frases a seguir com auxílio de um pronome relativo, que, o qual, quem, cujo, onde. Todos os pronomes relativos que você tocar têm uma característica em comum. Sempre terão uma retomada. Então você pega a palavra que, tem múltiplos usos. Você pega a palavra onde, tem mais de um uso. Tem o quem, mais de um uso. Mas quando forem pronomes relativos, estarão substituindo o antecedente. Não dá para abrir mão disso daí. Ok? O que é mais difícil, ele é trocável por o qual, a qual, os quais, as quais. Show de bola. O cujo, o onde e o quem são pronomes relativos específicos. Atendem demandas especiais. O que e o qual são de usos genéricos, usos gerais, retomam qualquer ideia. O quem retoma a pessoa, o onde retoma lugar e o cujo estabelece posse entre dois substantivos. Então eu tenho pronomes relativos que e o qual, que retomam qualquer informação, e o quem, cujo e onde, que retomam de maneira tecnicamente específica. Por isso que eu tenho que atender essa fluidez. Por isso, quando eu olho a letra B, gente, estou numa prova como essa, eu não gasto nenhum neurônio na letra B. Porque o pronome relativo, ele precisa de dois substantivos para criar entre eles uma relação de posse. Quando após o cujo tem um verbo, cujo comprei, eu não gasto nenhum neurônio, né? Geralmente a gente já não tem muito neurônio funcionando bem. É a hora de economizá-los. É a hora de economizá-los. Tá legal? Vamos lá, letra A. Li o novo romance de Ariano Suassuna, o qual comprei na livraria do shopping. Ali na oração que comprei na livraria do shopping, você tem o eu, sujeito oculto, eu comprei, então o cargo de sujeito está ocupado, tá bem? E se eu comprei algo, ou seja, o lugar do objeto direto é o lugar do que. Então, se eu entender que o que ali é trocável por o qual, que esse que está retomando o romance, e que na frase está escrito eu comprei o romance na livraria, o romance é ali o objeto direto do verbo comprar, e como o verbo comprar não exige preposição, a letra A está correta. A letra A está correta. Ou seja, uma questão como essa é uma questão de análise sintática, tá bem? E isso é raro na banca, é raro nas provas da Getúlio Vargas. Quando cair, é a hora que eu digo para vocês que o desempenho tem que ser alto, né? Porque é uma questão atípica na banca, uma questão só de gramática. Na letra C, na livraria do shopping, onde comprei o novo romance de Ariano Suassuna, eu o li. Tá bem? Então vejam que é uma construção, né, que não traz a formação, vamos dizer assim, mais legível, mais adequada, né? Na livraria do shopping, onde comprei... Ah, mas era para unir as duas orações. Você fez uma ligação interna. Vejam o item 2. Comprei o novo romance de Ariano Suassuna na livraria do shopping. Ele fez a conexão do pronome relativo dentro do item 2. Dentro do item 2, né? Na livraria do shopping, onde comprei, não. Era para ligar o 1 ao 2. E ele usou o pronome relativo dentro do 2. Dentro do 2. E mesmo assim, há uma sensibilidade de uma frase desconexa. Tá bem? Então, entre o 1 e a letra A e a letra C 1000 vezes na frente. Tá legal? Li o novo romance de Ariano Suassuna, onde comprei, então onde é inadequado por quê? Romance não é lugar, né? Então, onde o comprei? Não. Então teria que ser, né? O qual comprei na livraria, ou que comprei na livraria, tá certo? Notem que o onde não tem a possibilidade de uso, porque não retoma uma ideia de lugar no trecho antecedente. Então, na prova eu riscaria com grande convicção. Li um novo romance, comprado na livraria do shopping, a qual é de Ariano Suassuna. E aí a parte semântica já me inibe pensar qualquer besteira na letra E. E entre A e C, não há dúvida, a letra A, impecavelmente correta, é ela a alternativa correta da prova. Tá bem? Vamos ver as estatísticas dessa questão.
Ah lá, beleza, está mantendo ali um quarto, né, um quinto de erros, o que é um número bastante, né, bastante repetitivo. Grande número de questões vem com esse percentual de um quarto ou um quinto, o que me faz entender que mais ou menos é um percentual mediano, o que torna essa questão entre 0 e 10 uma questão nível 6, nível 5, uma questão que está no meio, tá bem? Então é um retrato interessante. Quando a banca quiser facilitar, ela sabe para onde ir, quando ela quiser complicar, ela também sabe como ir. Então ela deu muitos facilitadores, ela tornou a questão bastante líquida, porque você tem erros gravíssimos, como na letra B, na letra D, tá certo? Isso diminui a concorrência, fazendo com que o acerto seja maior. Vamos ao número 3. As frases a seguir mostram o mesmo problema na utilização de pronomes, à exceção de uma. Então há 4 erradas, uma correta. Sempre faça essa contabilidade. Traduza os enunciados da Getúlio Vargas. Às vezes ela ganha por causa do enunciado. E como você não sabe qual vai ser o enunciado em que ela está investindo veneno, você vai ali e sempre calcule. Então, se uma vai estar fora do erro, fora do problema, há 4 com falhas e uma correta. Só que eu não sei do que a banca está falando. Muito da banca Getúlio Vargas é adivinhação, é enigmático. Eu tenho que entender o raciocínio da banca. Né? Na letra A, nós temos todas as nossas malas já prontas. Por que se apressar? Então notem que o problema é o se apressar. Tá legal? Se nós temos todas as nossas malas já prontas, por que nos apressarmos? Ok? Essa seria a coerência dentro da formação. Nós temos todas as nossas malas já prontas, por que nós nos apressarmos? Ok? Letra B. Eu e meu irmão, sempre que o eu se junta ao outro, forma o nós. Então eu e meu irmão preparamos. Eu mais ele dá nós. Eu e meu irmão preparamos nosso material esportivo. Opa, professor, estou começando a enxergar os paralelismos aí, ó. Tá bem? Temos, preparamos, nós, eu e meu irmão, nossas malas, nosso material, ok? Então vejam como nós conduz a A e a B, e a falha, de novo, é a inserção do pronome se. É por isso que já estamos procurando um lugar para se treinar. Um lugar para treinarmos. Ou para treinar. Mas tem que tirar esse pronome se. Professor, por que treinarmos ou para treinar? Porque o nosso idioma é fera, gente. O nosso idioma, ele é sensacional. Nas outras línguas você não tem o denominado infinitivo pessoal. O português tem. Então você poderia usar o infinitivo impessoal para treinar, em que o destaque está na ação, sem se preocupar com quem vai treinar. Então você vai lá e foca a ação de treinar. Então, para treinar seria correto. Agora, na mesma construção, seria facultativo destacar o agente do treino, e daí para treinarmos. A presença do pronome se produz um erro gramatical, tanto ali que você, ao trocar para treinar, fica correto, ou para treinarmos, porque não há ali uma ideia reflexiva ou recíproca, não há a possibilidade de usar esse pronome se, né? E ali o pronome se é o problema. Tirou o pronome se, resolve a construção, né? Então observem que nessa construção, é por isso que já estamos procurando um lugar, né, para treinar ou um lugar para treinarmos, tá bem? Se fosse um esporte em que houvesse, de repente, mais informação sobre o jogador e o treinador, né, daria até para dizer para nos treinarmos, não sei, né? Dependendo do esporte, poderia até avançar na parte semântica, na parte das possibilidades interpretativas. Mas na prova, de maneira objetiva, você tinha que entender que para treinar está correto, para treinarmos também estaria. Que o português te dá a oportunidade de você usar, né? Você usar o infinitivo impessoal ou infinitivo pessoal nesse tipo de construção. Diferente da letra A, em que tem o porquê e ali você vai ter que conjugar o verbo. Né? Por que nos apressarmos? Ali não tem essa dupla possibilidade, como há nas orações reduzidas de infinitivo.
Como ali não é oração reduzida, né, você tem a concordância existindo. São detalhes que podem ou não ajudar. Então, por isso você vai sempre administrando, né? Quando a gente olha para a língua portuguesa, ela é infinita e tem uma sombra, que é a teoria, que tenta explicar a prática. E a teoria vai junto com a prática, criando volume. Né? Eu sempre falo que a teoria é importantíssima desde que ela ajude. Quando a teoria começa a atrapalhar, põe do lado. Né? É um preceito que a gente pode dizer que vem junto com o pensamento de Manuel Bandeira, né, que os corpos se entendem, as almas não. Né? Então, quando você entende bem essa frase, você deixa de ficar relutando com algumas coisas. Os corpos se entendem, as almas não. Né? Então, há coisas que são feitas para criar, de repente, conflitos, desentendimentos, e outras coisas não. Né? Então, os corpos se entendem, as almas nem sempre, as almas não. Então, né, então nós temos uma prática, a prática está aí, funcionando, existindo sem problema nenhum. Às vezes a teoria tenta explicar e explica mal. A teoria tenta explicar e explica de forma incompleta. Por isso que eu digo, quando a teoria ajudar, abrace-a. Quando atrapalhar, afaste-se. Né? Letra C, vamos lá. Por causa dos ruídos das máquinas, nosso guia nos propôs um lugar retirado para se descansar. Não. Para descansar, para descansarmos. Tá bem? Vejam como, de novo, ficou simples entender qual que era o problema. O problema é você estar ali usando nós, né, usando a primeira pessoa do plural, mas com construções em que apareça o pronome se. Tá legal? Por mim e por minha mulher, nosso destino de viagem, né, nosso destino será o Alasca. Poderemos, assim, nos medirmos com a natureza selvagem. Né? Haveria uma falha se ali aparecesse, né? Poderemos, assim, se medir com a natureza selvagem. Coisa que é muito comum na linguagem oral do brasileiro, quando ele diz vamos se encontrar, vamos se falando, né? Podemos se entender. Esse é um erro extremamente comum e indiretamente é isso que a banca está dizendo. Que o brasileiro, ao escolher o pronome nós, ele infiltra o pronome se de maneira indevida. Então a letra D é a única que está perfeita, é a alternativa de prova, não tenho dúvida, tá legal? Na letra E, mesmo que o casamento esteja menos popular, mesmo que o casamento esteja... Aí não tem nenhuma marca, hein? Né? De tu, de você, de nós, nenhuma marca das pessoas do discurso. Sofia e eu, pronto, agora tem, é o nós. Sofia é ela, o eu mais ela, nós. Decidimos, para a alegria de nossos respectivos pais, de nos casarmos. Aí não tem jeito, né? De nos casarmos. Então, letra D é a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas. Aí, ó. Estão percebendo que isto daí traz, primeiro, uma questão inédita. A banca vai lá, toca em algo que a grande maioria nunca tinha visto. E o que demonstra os erros? Demonstra que muita gente não apreendeu o problema, não focou o problema. E o que é mais importante de tudo era você entender que na letra D de dado não havia nenhuma coisa infiltrada que produzisse o erro. Manteve uma uniformidade do começo ao fim. Os números, gente, revelam muita coisa. Primeiro, a novidade. Segundo, não saber lidar com a novidade. Quando a gente fala que a banca Getúlio Vargas ela é muito problemática devido à novidade que existe a questão. O enigmático, descobrir há muitas questões que eu nunca vi na vida, e é óbvio, então, que se eu não vi, você também não. E aí tem um cálculo no calor das horas que você precisa treinar antes. Há infinitas questões inéditas que não se repetem na banca Getúlio Vargas. Algumas que se padronizam, algumas que o tema se repete. Essas que se repetem, você tem que acelerar. Saber o que é anáfora, o que é catáfora e assim por diante. Essas se repetem, há padrões e eu não posso falhar. Agora, uma questão como essa, ela não volta tão já, ela não se repete. Era uma questão in loco. Então, aprender a conviver com esse inédito da banca, com essa pressão que a novidade traz, é algo treinável. Não há teoria para isso, há uma prática. Uma tomada de comportamento diante do calor das horas é refletir o que a banca está querendo de nós. Tá legal? E é óbvio
que quanto mais conhecimento gramatical você tiver, mais vai ajudar. Isso aí nunca atrapalhou e nunca vai atrapalhar, tá bem? Vamos à seguinte, vamos lá. Assinale a frase na qual a palavra ser é um pronome reflexivo. Para se entender algo, aí é voz passiva sintética e a gramática me salva. Para se entender algo equivale a para algo ser entendido. A voz passiva sintética está aqui em paralelo com a passiva analítica e minha cabeça entende, então, que ali o pronome ser é pronome apassivador. Tá bem? Eu digo para vocês, isto não é óbvio, não é simples, não é fácil. É uma história de aprendizagem específica para concurso público. Para quem usa o português, nunca vai se interessar em classificar o pronome ser. É uma artificialidade que fazemos por causa do concurso público e nada mais. Então olhe para isso, para se entender algo, minha cabeça tão treinada para algo ser entendido, voz passiva ou ser pronome apassivador. Letra B. Os jovens não têm nada a dizer e os velhos se repetem. Os velhos se repetem. Eu separaria. Tá bem? Eu separaria. Os velhos se repetem, têm informações gramaticais que me remetem a um uso reflexivo. Ok? Primeiro, eu excluo. E ao excluir, eu estou selecionando candidatas à alternativa correta. Letra C, o público é como o leão. Se a gente tem medo, opa, aí nós temos a conjunção, não temos o pronome reflexivo. Se a gente, está antes do substantivo gente, um pronome pessoal, do caso oblíquo átono, gira ao redor do verbo, ao conhecimento gramatical dizendo, o pronome se, da letra C, não é pronome se. Não é pronome se. Então você teve um conhecimento para distinguir quando se usa pronome, quando se usa uma conjunção. Aí você está abrindo uma oração e nessa oração temos a conjunção. Na letra D, quando não se tem talento, voz passiva sintética de novo, esse ser é o pronome passivador. Apesar de nessa estrutura não usarmos a passiva analítica. Teoricamente você até cria, mas na prática não a utilizamos. Quando não se tem talento, quando o talento não se é tido. Até, vamos dizer assim, no plano virtual, criamos a relação sintética analítica, mas na prática nós não usamos voz passiva analítica com o verbo ter. Talvez por causa, né, do sentido que ele traz, mas a sintética nós usamos. Quando se tem talento. Sujeito paciente, o talento ali sofre ação, é a estrutura da passiva sintética. Tá bem? Só se guardam segredos, segredos só são guardados. Aí não há dúvida, voz passiva sintética. Então vejo, letra E, voz passiva. Letra D, voz passiva. Letra A, voz passiva. Letra C, conjunção. E por que a banca investiu em tanto assim voz passiva? Porque é o calcanhar de Aquiles do estudante brasileiro. Depende de um conhecimento de regência, de transitoriedade verbal, de entender a distinção entre voz passiva sintética e sujeito indeterminado. Não se aprende isso no estalar de dedos. Não se aprende isso estudando 15 minutos. É um conjunto de habilidades que de maneira crescente nós vamos criando dentro daquilo que seria uma memória linguística. É um acumular, não é um momento único. Tá legal? Mas tem começo. E o começo é a transitoriedade verbal. Então vejam nessa questão o quanto que a gramática ajudou para chegar lá. Isso é muito importante entender. Por que se acerta essa questão? Porque você tem uma base gramatical distinguindo o certo do errado, né? Vamos ver aqui, olhem lá, ó. É um número alto, né? 40%, quase metade acaba aí se equivocando, né? Tá bem? Vamos então agora a número 5. Assinale a frase em que o pronome pessoal tem valor possessivo. O que eu diria para vocês? Pronome pessoal tem valor possessivo. Isso aí você já tinha que saber. Professor, nunca ouvi falar que pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, nós, eles. Me, mim, te, ti, contigo. Eu nunca soube que os pronomes... Né? Então, isso já faz parte da nossa memória linguística. Estudei para concurso público, vi o uso do pronome lhe, dando a ideia de posse.
como na frase beijei-lhe a mão, beijei a sua mão, toquei-lhe o rosto, toquei o seu rosto, mas os pronomes me, te, lhe, nos, vos, pode funcionar como pronomes possessivos, pronomes que trazem a ideia de posse. Tá legal? Quando você usa, então, principalmente o lhe, né? Roubei-lhe a ideia, é roubei a sua ideia. É o lhe equivalente ao seu, sua, seus, suas, é o lhe funcionando como possessivo. Mas eu tenho que entender que o me também poderia fazer isso, o pronome te, pronome nos, o pronome vos, e ali na terceira pessoa, em que você tem o pronome se, pronome o, pronome lhe, é o lhe que faz. É o lhe que faz, os outros não fazem. Né? Vamos observar então que nessa construção temos o seguinte: fazem modernamente constituições para os povos, como se fazem roupas para as pessoas, sem lhes tomar a medida. Sem tomar a medida deles. Sem tomar a sua medida. Tá aí, gente. É o lhes funcionando como pronome possessivo. É o lhes funcionando como pronome possessivo. Tá legal? Na letra B aparece aqui o por eles, né, funcionando aí não como posse, não tem como trocar por um possessivo. Mostrou-lhe as experiências na C, mostrou a experiência a alguém, aí é o objeto indireto. Fazer um deserto e chamam-lhe de paz, esse lhe é o objeto indireto do verbo. Né? As promessas só compromete aqueles que a recebem, o aí é objeto direto. Então o único que dá para trocar o lhes por seu, no caso sua medida, né? Sem tomar a sua medida, a medida do povo, sem lhes tomar a medida, é a letra A. Vamos ver o susto que a questão produz, né, naquele que responde. Ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Número altíssimo, gente. Né? Chega aí próximo à metade. Porque é novidade para muita gente. Professor, eu estudei colocação pronominal, show de bola. Mas aí já é pós-graduação, a hora que você estuda o pronome lhe como possessivo. É a teoria esperando o estudante. Informação vocês têm a perder de vista. É informação esperando o estudante. Aprende tudo numa mesma hora? Não. É algo que vai se somando, pequenas parcelas que vão se acumulando. Primeiro precisa estudar a transitoriedade verbal, depois saber usar o o e o lhe, depois aprender a colocação pronominal, para daí fazer a pós-graduação. Estudar o lhe como possessivo, a hora da especialização. Tá bem? Vamos agora observar o seguinte: assinale a opção que apresenta a frase em que o pronome pessoal oblíquo sublinhado não está corretamente empregado. Pode ser o tipo de pronome errado, não era o o, era o lhe. Pode ser a colocação errada, tá bem? Vamos ver o que é. A melhor maneira de manter a sua palavra é não dá-la. É não dá-la. Meu Deus, professor. É não dar. Né? Vamos reservar a letra A que ela está confusa. Tem o não, tá bem? Quando o pensamento cala-se, aí é o erro, gente. Porque nessa construção, você tem o quando. Ah, professor, mas não está do lado do verbo, mas está abrindo uma oração subordinada, e esse conectivo subordinativo, quando introduz a oração subordinada, ele continuará atrativo mesmo à distância. 3, 4, 5 palavras, não importa. A atração continua. Então a letra B é aquele momento que eu falo para vocês de grande objetividade, que não dá para abrir mão. Bem? Revolto-me, portanto existo. Perfeito. É a colocação em ênclise, porque eu estou no início do período. Então vejo, a letra B está errada, eu tenho grande convicção, a letra A vou voltar para pensar no dá-la, ficou estranho, mas a letra C eu tenho total certeza da correção dela. E temos 4 corretas, uma errada. Eu estou aqui em busca, não das minhas convicções, das convicções da banca. Será que a banca pensa como outras bancas, como teóricos, gramaticais, ou ela tem um pensamento diferenciado? É por isso que eu ainda estou reservando a letra B para ela ser um contraste com outras alternativas. Na letra D, os homens não faltam, as revoluções os descobrem sempre. Tranquilo, né? Você não tem palavra aí que proíba essa colocação, tá tudo certinho, não há nenhuma falha. Na letra E só temos paz quando podemos impô-la.
e aí a A e a E se dialogam, né? A letra A e a letra E se dialogam. Por quê? Mesmo tendo palavra atrativa, na letra A é o não, na letra E é o quando, tá bem? Mas nós temos o infinitivo. E aí a lição que não pode faltar para todos nós, gente, a lição que não pode faltar é que a única exceção que enfrenta a palavra atrativa, você tem palavra atrativa, mas há uma situação de exceção à palavra atrativa, que é o verbo na sua forma infinitiva, que é a sua forma primeira. Quando você vai procurar um verbo no dicionário, o verbo queixar-se. É natural aos pronomes a colocação posterior ao verbo em sua forma infinita, em sua forma infinitiva. E isso ocorrerá mesmo quando houver palavra atrativa. Então, numa construção como para ler o livro, para não ler o livro. Olha lá o não ali, ó. Para não o ler. Segurança é colocar ali perto do não, acabou o problema, né? Para não o ler. Mas se eu quiser, é facultativo nesse momento também dizer para não lê-lo. Para não lê-lo, vírgula, a pessoa deve. Então, para não o ler é correto, para não lê-lo também está correto. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo. E quando estiver no infinitivo, você pode até não se usar da regra da palavra atrativa, que exigiria próclise. E passamos a ter, então, um uso facultativo. Tá bem? Vejam, então, como na alternativa da letra A, você tem ali a possibilidade de dizer não a dar, que até soa estranho, olha que loucura, né? E não dá-la. As duas formam corretamente. Na letra E, você poderia dizer só temos paz quando a podemos impor, ou quando podemos impô-la. As duas estão corretas. E não há dúvida, então, que a letra B é a alternativa errada, é uma alternativa que você tem enorme objetividade. Então não deveria ocorrer esse erro. E digo mais, hein? Esse tipo de erro, gente, que mais da metade cometeu, demonstra má leitura do enunciado. Que você tinha que achar errada. Muita gente achou a correta e por isso acaba incidindo na falha. Uma parte dessas falhas é a má leitura do enunciado, que fica aqui então como lição. Tá legal? Beleza, gente. Fechamos nosso encontro, né? Trabalhamos aqui então o uso dos pronomes, vejam como foi genérico, mas não há dúvida que pronome relativo é importante, pronome pessoal é importante, entender que pronome substitui antecedente, se refere a antecedente, e aí você tem infinitas questões envolvendo a famosa anáfora, tá legal? Então você tem que começar a incorporar isso que é típico da Getúlio Vargas. Mas caindo a parte gramatical, esteja muito preparado, que é a hora que a banca ofertou algo que é raro e por isso valioso numa prova como da Getúlio Vargas, tá bem? Siga firme na sua preparação, né? Continuem aí fazendo essa luta contra a banca, como a forma dela agir. É difícil não só para você, para todos nós, e aos poucos vamos somando força, conseguindo construir qualidade para lidar com essa banca tão diferenciada, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e em breve voltamos para um novo encontro com a língua portuguesa. Até lá!